GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Prezados ouvintes, aceitem os cumprimentos da equipa Angol. Está no ar o programa de rádio da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. A Sonangol assume desde 10 de outubro a liderança do Fórum das Petrolíferas Africanas em substituição da Nigéria, conforme lavrado no decurso da terceira reunião das petrolíferas nacionais dos países membros da Organização Africana dos Produtores de Petróleo, APO, ocorrida a 10 de outubro de 2022 no Hotel Intercontinental Luanda Miramar. Como não podia ser diferente, a transição energética foi um dos temas no topo da agenda do encontro. Sobre esse tópico, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, reiterou a necessidade da implementação da transição, mas sem descurar as particularidades de cada país. Nós, os países africanos produtores de petróleo, temos que seguir a nossa própria agenda para a transição energética. Nós temos em África mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso à energia, 600 milhões de pessoas que não têm acesso aos serviços básicos providenciados pela energia elétrica. Portanto, nós devemos usar os nossos recursos minerais para ajudar os nossos países a desenvolver as suas economias e, assim, criar melhores condições de vida para as nossas populações, incluindo o acesso à energia. O secretário de Estado deixou um apelo às empresas petrolíferas nacionais, sobre as quais recai a responsabilidade da execução de políticas definidas pelos respectivos governos, por formas a materializarem as estratégias e definirem políticas tendentes à efetivação de todos os programas discutidos há algum tempo nos fóruns da APO, mas não realizados até ao momento. José Barroso mencionou as altas dos preços do barril de petróleo no mercado internacional como elemento que deve levar com urgência nesta fase de transição energética à utilização de todos os recursos provenientes da comercialização do petróleo para a diversificação das economias. E assim, termos países que no futuro próximo não sejam totalmente dependentes de recursos petrolíferos como acontece hoje. José Barroso, secretário de Estado para o Petróleo e Gás, que, em representação do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, aclamou o facto de os participantes contribuírem conjuntamente para a criação de uma agenda africana que potencialize os recursos para o desenvolvimento das economias. A reunião de Luanda, a terceira do género, decorreu a preceito e o conjunto de resoluções foram ao encontro das expectativas. Estevão Pedro, consultor do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, governador de Angola na OPEP e membro do Conselho Executivo da APO, debruçou-se sobre as principais resoluções. Os PCAs das empresas nacionais de petróleo conseguiram, mais uma vez, reforçar a cooperação no âmbito dos grandes desafios que o setor africano de petróleos tem, que são, nomeadamente, o financiamento das operações de petróleo. Como sabem que nós dependemos das multinacionais para financiar os nossos projetos. A transição energética tende para eliminar esse processo de financiamento das operações petrolíferas. Surge a necessidade da África poder autofinanciar os seus projetos. Nós temos muitas reservas ainda e estas reservas precisam de ser exploradas. Aliás, grande parte dos países africanos, produtores de petróleo, dependem tão somente do petróleo. Um outro importante entendimento visa a busca de soluções diante da já prevista dificuldade de importação de tecnologia dos países desenvolvidos na esfera da transição energética.
Angola e outros países vão, de facto, assumir a responsabilidade de tratar da sua tecnologia para a exploração. E outra questão é dos mercados. Como sabeis, toda a produção de petróleo bruto, toda a produção de gás é vendida para os mercados internacionais. Estamos a falar da Europa, estamos a falar da América. Entretanto, a África, neste momento, é obrigada a criar mercados, quer de petróleo bruto como de refinados. Nós, os ministérios que inicialmente criamos a Apple, sentimos a extrema necessidade das empresas nacionais trabalharem no sentido de nos apoiar e certamente poderem ajudar a criar soluções relativamente a esses três grandes aspectos. Nós falamos do conteúdo local, como aprofundar o conteúdo local. Procuramos falar igualmente da forma mais adequada de comunicação entre os CEOs e ali a Zona Angola é chamada de facto para trabalhar com muita profundidade, uma vez que neste momento assume a presidência do Fórum. Estevão Pedro, membro do Conselho Executivo da APO, e a enumeração dos mais importantes aspectos produzidos no último encontro da organização. A criação de um sistema de financiamento da atividade petrolífera dos países africanos, tendo em atenção a redução futura e posterior corte de financiamento por instâncias europeias ou americanas, ainda no âmbito da transição energética, assim como os mecanismos pelos quais trafega a criação de um mercado africano de petróleos como alternativa aos países que se poderão retrair em relação aos produtos do nosso continente, foram itens previamente agendados para a reunião e naturalmente discutidos. Gaspar Martins, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, debruçou-se sobre ambos, começando pelo financiamento. As fontes serão fundamentalmente a partir daquilo que são os acordos que estão a ser estabelecidos com o Afreximbank e outra parte financiada fundamentalmente a partir dos próprios membros da AP. Primeiro, tem de haver uma ratificação desses países para aderirem ao banco em si, e isto é para ser feito. O que nós acordamos era que esta iniciativa de constituição deste banco não deveria ser encontrada em termos de solução até ainda antes do segundo trimestre de 2023. Para todos os efeitos, já existe uma carteira disponibilizada pelo Afreximbank na ordem de $1 bilhão, devendo os países membros equacionar outras fontes para reforço. Relativamente a um mercado para toda a produção africana, o PCA coloca a questão numa outra perspectiva. Não se deve olhar para isso, e eu não acredito que mesmo a nível da própria indústria e do desenvolvimento e da industrialização dos países vão deixar de consumir petróleo e gás. A matriz energética mundial não permite que isso seja possível. Os próprios países que hoje provavelmente se consideram como tendo abandonado ou pretendem abandonar o petróleo e gás para 2040, 2050. Alguns, em função até das alterações que se operam a nível mundial, fruto de outros conflitos, estão a voltar até a produtos que nem nós antes ainda considerávamos que fossem ter a importância que têm. Eu acredito que na matriz energética mundial, e sempre com um conceito responsável das empresas que estiverem a trabalhar nesses produtos, o princípio do zero emissão ou net zero gas emission vai continuar assim, mas isso não quer dizer que a gente deixa de produzir. O que a gente está a fazer é encontrar um equilíbrio entre aquela emissão que poderá ter prejuízo e ser equilibrada com uma atividade que no final o resultado líquido seja zero em termos de emissão. Temos que olhar para o desenvolvimento a nível também da nossa população mundial. As necessidades a nível de energias hoje não vão apenas passar por aquilo que a Europa neste momento tem como necessidades. O mundo vai continuar a necessitar de energia, de todas as fontes de energia.
O presidente Gaspar Martins adiantou que continuará a haver uma demanda muito grande e não determinada apenas pelas necessidades da Europa. O mundo vai continuar a necessitar de energia de todas as fontes, daí que a solução passará por uma grande responsabilidade ambiental das empresas africanas para que haja um equilíbrio a favor do ambiente. A petrolífera nacional angolana Sonangol, a sua congênere namibiana Namcor e igualmente da Namíbia, a Namport, empresa portuária, assinaram a 9 de outubro um memorando de entendimento com vista à construção de uma base logística integrada de apoio à indústria de petróleo e gás na República da Namíbia, um projeto estruturante de importância estratégica. O documento foi rubricado à margem da terceira reunião das petrolíferas nacionais, membros da APO, Organização dos Países Africanos Produtores de Petróleo, que decorreu em Luanda pelos responsáveis das organizações, designadamente Gaspar Martins, PCA da Sonangol, e Manuel Mulunga, diretor-geral da Namcor, e Andrew Kanimi, presidente da Namport. O ato contou com a presença do secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso. Também na esteira da cooperação, a sede da Sonangol foi palco de um encontro de trabalho entre equipas de Angola e da Zâmbia, ao abrigo da relação entre países africanos no domínio do petróleo e gás. Reunião presidida pelo secretário de Estado José Barroso foi realizada com a delegação zambiana, chefiada pela secretária de Estado do Ministério da Energia daquele país, Rimba Chelo, e contou com as presenças do PCA Gaspar Martins, de administradores executivos e técnicos seniores da Petrolífera Nacional Angolana e do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Dentre os assuntos aflorados, destacam-se o fornecimento de produtos derivados do petróleo, a construção e reparação de infraestruturas de gás, a participação na estrutura societária da refinaria do Lubito e a construção de um pipeline entre Angola e a Zâmbia. A Solenova e a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade celebraram a 14 de outubro, no edifício sede da Sonangol, um contrato para o fornecimento de energia elétrica proveniente da central fotovoltaica de Caraculo, no Namibe, e que vai beneficiar as indústrias e populações locais. O acordo, assinado por Germano Sacavumbi e Rui Gurgel, presidentes dos conselhos de administração das empresas subscritoras do contrato, teve a chancela dos PCAs das duas empresas constituintes da Solenova, nomeadamente Gaspar Martins da Sonangol e Adriano Mongini da Azuli Energy. A central fotovoltaica de Caraculo, projeto inserido na estratégia de transição energética da Petrolífera Nacional Angolana, terá a capacidade total de produção de 50 megawatts e está a ser implementada em duas fases, com o fim da primeira, de 25 megawatts, prevista para o primeiro trimestre de 2023. A Sonangol, através da Unidade de Negócio de Exploração e Produção, assinou, a 7 de outubro, na sede da operadora, um memorando de entendimento com a empresa RSK UK para o estabelecimento de um compromisso de colaboração futura. O acordo, rubricado pelo presidente da Comissão Executiva da UNEP, Ricardo Van Best, a vogal Filomena Vieira e o diretor executivo da RSK UK, Wayne Kelly, permitirá à unidade de negócio obter o suporte de conhecimento e experiência da organização para assistência e aconselhamento sobre as potenciais aquisições de ativos de petróleo e gás de terceiros, bem como para novas oportunidades. A RSK UK é uma empresa americana com vastas soluções ao serviço das indústrias petrolíferas e das energias renováveis, nomeadamente em aconselhamento estratégico, avaliações, estudos de mercado e serviços especializados. À Sonangol coube a responsabilidade inicial de alienação de 56 ativos e, posteriormente, por imperativos vários, o número foi ajustado para 36 no âmbito do PROPRIV, Programa de Privatizações 2019-2022, em obediência a uma emanação presidencial. Até ao momento foram privatizados 24 ativos.
Do conjunto de interesses por privatizar estão especificamente sob a responsabilidade da Sonangol ativos diretamente ligados ao setor petrolífero, os do setor hoteleiro e imobiliário, ativos internacionais, mais concretamente participações da petrolífera em vários segmentos. Segundo a administradora executiva Kátia Epalanga, listam-se também as unidades industriais da zona económica. E ao abrigo deste programa de privatizações e conforme os vários segmentos dos mesmos, a Sonangol realizou concursos públicos que se tornaram, em muitos dos casos, desertos, sem manifestação de interesse, face a toda a situação, não só pandêmica como econômica, que o mundo enfrentou. E face a este contexto econômico, tanto nacional como internacional, foram definidas modalidades de privatização e que foram adotadas para se adequar ao novo contexto, bem como destacar a modalidade concurso público por prévia qualificação e a modalidade do concurso para cessão de exploração e gestão com opção de compra. A administradora adianta que todo o processo de privatizações e alterações efetuadas ao mesmo observaram sempre a transparência e a integridade indispensáveis. A responsável menciona alguns passos do processo. Logo no início do programa, a Sonangol conseguiu alienar 2 ativos. Em 2020, nós passamos para 4 total de privatizações e já em 2021 nós concluímos o processo para 18 ativos privatizados. Estamos neste momento em 2022 com a conclusão já de mais 5 ativos e aguardando a conclusão do processo de 7 ativos até o final do ano. Destacamos assim que já foram privatizados 24 ativos sob responsabilidade direta da Sonangol e, estando no processo de alienação, mais outros ativos que serão também atualizados conforme o contexto. Em 2022 foram privatizados maioritariamente ativos hoteleiros, como o Hotel de Convenções de Talatona, o Centro de Convenções de Talatona, os hotéis Florença, Maianga e Rio Mar e um ativo para serviços do setor petrolífero, que é a Manubito. A administradora referiu-se também aos pressupostos elementares para a dispersão do capital da Sonangol em bolsa, com referência à oferta pública inicial, IPO, sigla em inglês. No programa de privatizações, outro processo importante é o IPO da Sonangol, que está orientado à sua abertura do capital da Sonangol de até 30% via IPO no Decreto Presidencial 250/19. Foi feita a definição, alinhamento estratégico, para que a Sonangol esteja preparada para a dispersão em bolsa dentro dos prazos estabelecidos. Destacar que para o IPO existem fatores endógenos e exógenos que nos levam à definição de uma estratégia para a sua implementação, com fatores críticos para o sucesso de abertura do capital social em bolsa. A Sonangol está a trabalhar para o cumprimento desta orientação e, neste momento, já foi feito o diagnóstico, está definido o modelo de governo e a matriz de acompanhamento dos trabalhos deste importante processo. Kátia Epalanga, administradora executiva da Sonangol. Gol trará em breve outros aspectos da conversa mantida com a gestora. E com esta informação chegamos ao fim. Gol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.